já é sabedor de toda a congregação. Nós viemos aqui com o objetivo fim, né, de fazer a pergunta do pastor dessa igreja. Hoje, então, o irmão Cobb recebe um novo pastor e a minha perspectiva, acho que perspectiva mesmo é uma boa palavra, é que aquele que vai saia com a ideia de ter cumprido o seu dever, e aquele que chega saiba que tem um dever a ser cumprido. Mas temos certeza que estamos diante de grandes homens de Deus. Então nós vamos estar orando a Deus. Depois quero convidar aqui o nosso irmão Isaías. Ele vai louvar a Deus com 2 hinos da nossa área cristã. E depois faremos as formalidades, apresentaremos aos irmãos. Amém? Oremos ao Senhor. Deus bom, eterno Senhor, Criador do céu e da terra, aqui estamos, Senhor, para cumprir a Tua palavra, cumprir o ministério, celebrar, louvar e bendizer ao Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Continua derramando sobre nós os Teus benefícios, fala o nosso coração através da Tua palavra, através de louvores. Usa os Teus servos para a glória do Teu precioso nome. Esse é o meu pedido, eu faço em nome de Jesus. Bem, então vamos ouvir o servo do Senhor, louvando a Deus com perfeitizado a cristã. Saúde, igreja, irmão, para o Senhor. Amém. Convido a igreja para nós louvarmos a Deus. Quero convidar a minha esposa para nos ajudar. Hino 212, os guerreiros. Glória a Jesus. E saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, gravando seu marão.
Aleluia. 305. Glória a Jesus. A igreja nos ajude com alegria. 305. Soldados somos de Jesus e campeões no vendadores, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantamos vamos combater, o pecado e seu poder, a batalha grande está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Reis como galardão. Vai no escudo sim da fé, pois a peleja dura é, as promessas temos nós, e jamais mudamos sós, as flechas do mal não temer, nós combater até vencer. Olhos campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Reis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar e usar Jesus cantar e a salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Reis como galardão. Glória a Jesus.
quero dar boas-vindas a alguns pastores que estão conosco, fazer notória a presença de todos eles. E depois, me parece ter também a recepção, talvez tenha alguns nomes aí que deverão também receber para as boas-vindas. Mas eu estou sentindo assim, porque eu conheço o Ilocó e eu sei que os irmãos aqui são bem alegres. A saída do pastor é uma mescla, né? A gente fica com o coração apertado, né? Mas é assim que funciona, né? É assim que funciona. E não vai ser diferente quando daqui a 20 anos o pastor Geraldo Magelo tem que sair, você vai chorar também, né? É a grande bênção de Deus, tá? Ei, Corinho, me ajuda aí, Marcos. Eu não sou cantor, mas você é um excelente músico. O Corinho diz assim: onde está a igreja que dá glória a Deus? Aí você fala assim: glória a Deus, tá? Onde está a igreja que dá glória a Deus? Onde está a igreja que dá glória a Deus? Ele já chegada, a igreja do Espírito Santo, calada não pode ficar. Jesus é sua vida, e glória a Deus ela tem que dar. Onde está a igreja que dá glória a Deus? Onde está a igreja que dá glória a Deus? Eles já chegaram, a igreja cheia do Espírito Santo, calada não pode ficar. Mas Jesus Cristo enche sua vida, e glória a Deus ela tem que dar. A razão maior de estarmos aqui é para render glória a esse Deus aqui. Pastor, eu vou apresentar a princípio já o pastor que vai assumir essa igreja, mas daqui a pouco ele vai falar de fato como pastor, de fato e de direito, tá? Então eu quero, com muita honra e muito prazer, pedir ao pastor Geraldo Magela, por favor, o Senhor de Deus, a sua digníssima esposa, irmã Mércia, né? Os seus filhos, Daniel e Oséias, né? Aí estão a família dos servos do Senhor. Aleluia! Pastor Geraldo Magela, que dispensa comentários, né? Pastor Geraldo dispensa comentários, né? É um homem de Deus, pastoreando há muitos anos, né? Teve sempre um pouco mais para aquela região de lá, né, pastor? Mas passou aqui perto de nós, pelo Lavras, esteve em Vila São Rafael, em Santos Dumont, Soberana. Esteve Soberana, pastor? Soberana. Então nós estamos diante de um servo de Deus que traz com ele na sua bagagem uma experiência notável. E eu acredito que com essa experiência ele vai poder continuar a obra de Deus nesse lugar. Vai aperfeiçoar o corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Bem? Fiquei feliz quando ouvi da parte do pastor Eliseu Nogueira, que é o vosso irmão. Ele me ligou, falou: pastor Geraldo, ele está com aquele desejo de trabalhar com congregação. E quanto é bom a gente ter o desejo de trabalhar, não é? Isso é fundamental e essencial para levar a obra de Deus avante. Vamos dar boas-vindas ao servo do Senhor? Seja bem-vindo ao nome de Jesus. Vem, pastor. Daqui a pouco vocês vão ouvir a voz dele, que eu sei que sempre vale uma curiosidade. Eu queria pedir aqui para uma das irmãs me dar um abraço aqui na nossa irmã Berça, como o nosso irmão está fazendo com os filhos. Pode dar um abraço, Eu amo que vocês ainda vão se abraçar muito mais. Dizem que é a primeira vez, a gente nunca esquece, não é? É uma bênção. Também quero fazer notório, pastor Geraldo,
alguns pastores da regional que estão conosco. Essa é a regional 4, a sede da regional é o Jardim São João, onde estamos ali. Hoje somos devotos ao São João. Amanhã eu não sei. Estamos ali no Jardim São João, trabalhando com o Senhor Jesus. Mas aqui eu quero destacar alguns pastores que estão conosco. Eu vou começar por aqui. O pastor Josias, que é pastor aqui no Malvinas. Pastor Josias. Eu parece que eu tinha visto sua esposa, irmã Socorro, tá aí? Está lá a esposa, né? O filho também não? Mateus, está lá o Mateus. Eles estão dando fermento ao Mateus, né? Cada vez que a gente acha quanto Mateus, ele está um pouquinho maior, né? Eu dou liberdade à senhora e ao Mateus sentar aí. Eu vou pedir para ficar de pé. É bom que ele dá boas-vindas para os pastores todos de uma só vez. Pastor Josias, que foi fruto dessa casa aqui, pastor. Essa casa que o senhor está vendo aqui, ela é uma casa extremamente abençoada. Eu saí daqui, Josias saiu daqui, pastor Zé Augusto saiu daqui, né? E agora o Lucas, né? E muitos outros. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, pastor Josias, pastor José Maciel, que é pastor ali no bairro dos Marmelos. Esposa não presente? Ok. Alguém com o senhor? Ok. Pastor José Maciel, pastor José Augusto, né? Que é pastor do bairro dos Lavras, onde o senhor já dirigiu e eu também, né? Também passei pelo Lavras, tá? Aliás, eu assumi o Lavras depois do senhor, né? O senhor foi removido do Lavras e eu fui para lá. Pastor Léo Celino Correia, também muito conhecido, né? Quem não conhece o pastor Léo, né? O pastor Léo é figurinha carimbada aqui na cidade de Guarulhos. Pastor aqui em Cidade Cubica, também da nossa regional. Pastor Edilson, né? E presidente Dutra. Alguém com os pastores? Ok. Eles têm trabalho nas congregações dele, mas vieram aqui te prestigiar, né, pastor? Vieram aqui te prestigiar. A gente veio dar um abraço de boas-vindas para ti. Pastor Paulo Barbosa, né? Do Jardim Fortaleza. Tá? Também tem chegado aqui o pastor Sandro Lopes, que é do Parque Santos Dumont, da nossa regional. E o pastor Paulo, que é de Cidade Soberana. Então, todo mundo aí, pastor. Tá? Está todo mundo aí. Tá? Vieram aqui para prestigiá-los, né? Para louvar o nome dele. Também destaca a presença da minha esposa, que sempre me acompanhando, né? Já são 39 anos andando juntos, não sei quantos 39 mais nós andaremos. É sempre uma bênção poder tê-la aqui do meu lado. A gente pode dar boas-vindas aos pastores? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A gente pode aplaudir o Senhor pela vida de todos eles? Então, pastor José Augusto, esse vocês quase não conhecem. Ele vai trazer a leitura da palavra de Deus e, de verdade, pastor, para fazer o devocional, né? Desculpe, pastor, irmã Sônia, por favor. Ele falou assim: o senhor falou da sua princesa, eu quero falar da minha. Então tá lá, irmã Sônia, esposa do pastor Zé Augusto, né? Também muito conhecida aqui, né? Irmã Sônia quase não fala, não sei se agora está falando mas ela é bem silenciosa. A gente pode dizer amém pela vida da irmã Sônia? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui. Creio que todos nós tínhamos compromisso. Nós fomos convocados. E quando a gente é convocado, a gente não é convidado. A gente é convocado. Tem que obedecer, não é verdade? Glória a Deus. É um prazer estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Salmos de número 46. Glória a Deus. Aleluia! Salmos de número
encontraram? Amém. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo qual temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Espera aí, irmão, espera um pouquinho. É a idade. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se estremeceram, os ventos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações decretam na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Alegrai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Todos juntos, o 13, o 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia nesta palavra que Deus está conosco. O Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos orar nesta noite. Quem carrega as orações da igreja? Glória a Deus. Nós temos muitos pedidos de oração. Inclusive, eu quero pedir aos irmãos que orem pelo irmão Reginaldo e família, que nesta manhã perdeu um sobrinho e um outro rapaz que estava junto com eles lá no norte. Ele não dá para falar inglês. Eletrocutados, tá? E o irmão mais velho, inclusive o Moésio, que está aqui presente, não é isso? Não é isso, Moésio? Então vamos orar pela família lutada. Vamos orar pelo jovem que está em processo, espírito maligno. Vamos orar para que Deus repreenda. Deus pode repreender todo o mal. Eu peço oração também para o irmão lá do Labras, que está internado, e muitos outros que carecem das orações. Aqueles que nós lembrarmos aqui, você lembrando, você ore. Irmã Marlice, vamos orar pela irmã Marlice. Parece o bisneto da irmã Aurita. Fiquei sabendo, o bisneto da irmã Aurita. Vamos orar por essa criança também. Vamos orar. Levanta as suas mãos e adora o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos esta noite, Senhor. Nós damos gratidão ao Senhor por tudo que Tu tem feito para conosco nesta noite. Meu Deus, abençoa esta reunião nesta noite, esse culto de transição, Senhor. Abençoa o pastor Lucas, Senhor, que está deixando esse trabalho. Abençoa o Geraldo Magela, Senhor, que está assumindo esse trabalho. Deus, o Senhor já tem prometido na sua palavra que o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido Deus, nós oramos agora nesse instante por todos os pedidos de oração, todos os pedidos que foram feitos aqui nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus, crendo na vitória, Senhor, crendo no milagre, meu Pai. Senhor, fala conosco nesta noite. Toma esse culto, Senhor, aleluia, de uma maneira muito especial aqui nesta noite, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia! Irmão, glória. A gente fica com a pressa no trabalho, mas eu quero agradecer a Deus aqui nesta noite. Irmão Lucas está saindo para outro trabalho. Magela está assumindo aqui. Magela porque conheço desde garoto, tá? Não é que eu sou mais muito. Não é que eu sou velho, não. É que eu comecei praticamente
começamos praticamente junto, mas a nossa intimidade, tá? Como a Gela, grande homem de Deus, como o Lucas também, Deus tem abençoado, família. Quando eu cheguei aqui, Lucas era um dos compastores aqui e Deus abençoou, eu fui transferido, ele ficou aqui. E essa igreja é verdadeiramente um celeiro mesmo, não é? Pastor Josias também era um dos compastores aqui, saiu daqui da minha gestão, foi dirigir o trabalho também. E eu vim para aqui, quando eu assumi aqui não tinha igreja ainda aqui. Aqui não tinha igreja. Eu não vou contar a história por causa do tempo, mas aqui não tem igreja aqui ainda. Então aqui eu participei aqui de algumas coisas aqui. O primeiro culto eu estava aqui, nós estávamos aqui, né, pastor Ademir? No primeiro culto. Então nós louvamos a Deus, eu tenho muito respeito por essa igreja, eu tenho muita consideração por essa igreja. Eu fiquei aqui, ficamos aqui acho que 8 anos e uns dias. E foi difícil quando comecei, depois dos 8 anos lá no Lavras, ia falar Lavras, falava Inocop. É difícil. Pode crer que isso vai acontecer lá. Entendeu? Então, irmão, nós aprendemos a amar os irmãos aqui. Uma coisa eu digo, esta igreja é uma igreja abençoada. Aqui tem um povo maravilhoso. Aqui tem um povo que ama e precisa ser amado. Então aqui tem um povo que ama e precisa ser amado. E eu creio que Deus continuará fazendo uma grande obra. Então, não serei, o pastor Ademir está aqui e hoje está na direção aí da nossa regional e nós louvamos a Deus. Então, eu quero deixar aqui as minhas palavras, minha gratidão a Deus por a vida desse nome de Deus, que a verdade é, a obra de Deus não para. Aleluia! Sai um, vai outro, vem outro e a obra segue. Esta obra é de Deus. Amém. Então Deus abençoe a vocês, a toda essa igreja. Pastor Ademir, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. A paz do Senhor. De fato, todos nós somos colegas, os nossos caminhos se cruzam, as nossas histórias se cruzam. Ninguém aqui é estranho a ninguém. Eu achei que eu ia falar do texto. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Talvez vocês dizem assim, nós não estamos sós. Glória a Deus! Também quero fazer a notória presença da esposa do pastor Paulo, a Neide, a serva do Senhor, também acompanhando. Vamos dizer amém pela vida dela? Amém! A recepção tem alguém mais para notoriar? Bom, enquanto as irmãs vão vendo lá, nós não podemos perder o nosso passo de tempo. Podemos ouvir as irmãs celebrando o Senhor, então vamos ouvir o grupo das irmãs, logo em seguida ouviremos a menção das pessoas que nos dão a honra da presença. A senhora não quer fazer? Sim. E as irmãs vão se preparando, vamos aproveitar, ela já está por aqui, vamos aproveitar. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Está conosco nessa noite cooperando o irmão Edgar. Ficar em pé, por favor, para que a igreja possa conhecer. O irmão Manuel e suas filhas. A irmã Terezinha, a avó da irmã Leadas. Como vamos dizer os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vem aqui à casa do Pai. Glória a Deus. Nossas irmãs por vários. Em seguida vamos ouvir uma palavra do pastor Paulo Barbosa. Deus, aleluia! Aleluia!
junto ao seminário, ele sempre estava ali, nos ensinando, ajudando. Foi um privilégio, foi uma honra, né? O tempo que a gente passamos juntos aqui no seminário, aprendemos muito com a sua vida. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, toda a sua família. Meus irmãos, gostaria de ler aqui a palavra do Senhor, apenas um versículo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos no contexto desta palavra, vemos que o apóstolo Paulo, ele aqui fala que chama Timóteo como pastor filho, e nós vamos ver também um pastor agricultor, como pastor atleta, e que até mesmo como pastor intensivo. Nós olhamos aqui, irmãos, esta palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pede para que Timóteo fortificasse na graça que havia em Cristo Jesus. Sozinho, nós, irmãos, não conseguiremos fazer a obra de Deus, fazer o querer e a vontade do Senhor. Essa palavra não vem só para os pastores, mas todos quantos que aceitam Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Ele vê a necessidade de buscar a presença do Senhor, ele vê a necessidade de buscar a face do Senhor e suplicar a graça do Senhor sempre na sua vida. Glória. A graça do Senhor é o que nos fortifica, irmão, na presença do Senhor, nos dá prazer a continuar, porque sabemos que passamos, irmãos, por aflições, por lutas, dificuldades, mas a graça do Senhor é que nos fortalece, que nos fortifica, faz com que nós venhamos continuar firme, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Apóstolo Paulo tinha uma experiência, irmãos, tinha uma experiência. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, pelo espinho na carne que tinha. E o Senhor disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Só estamos na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, porque a graça do Senhor, aleluia, Deus sobre as nossas vidas. É que tem nos fortalecido, nos fortificado, porque certamente, irmãos, nós não estaríamos aqui. Foi como indo a nossas irmãs louvaram. Só quem tem raiz consegue suportar o que suportei. Ou seja, se não fosse a graça do Senhor, a pessoa não conseguiria obter raiz para poder ficar firmado, aleluia, no Senhor, acreditando, confiando que é o Senhor que derrama graça. Não é a nossa capacidade, as nossas habilidades, mas é a graça do Senhor que faz com que nós venhamos, irmãos, vir para a casa do Senhor. E muitas das vezes viemos para a casa do Senhor e às vezes nós pensamos, irmãos, que não vamos conseguir nem mesmo glorificar a Deus, não vamos conseguir louvar, não vamos conseguir buscar a presença do Senhor, porque muitas das vezes nos encontramos numa situação que não sai nenhuma voz da nossa garganta. Se encontramos como Ana, às vezes a aflição faz com que nós, às vezes, venha a perder as forças, mas o Senhor está sempre dizendo para nós: eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Estamos aqui na presença do Senhor porque é a graça do Senhor. Porque se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos aqui nesta noite, aleluia, para poder, irmão, fazer a voz aqui do pastor Geraldo Evangelho. Estamos aqui, aleluia, não é por nossa capacidade, pelo tempo que nós estamos servindo a Deus, mas é a graça do Senhor que tem nos alcançado. E quantas das vezes, irmão, queremos arrumar desculpas para não querer fazer a obra de Deus, o que
Mas o Senhor sempre falou no nosso coração: a minha graça te basta. Vai nesta tua força, filho meu. O Senhor, irmão, Ele é contigo. Você está aqui por causa da graça. Não é porque você é capaz, é por causa da graça. Amém? Então continue na presença do Senhor. Nós acreditamos que a graça do Senhor vai continuar na vida do pastor Lucas, como também na vida do pastor Geraldo, para poder dar continuidade na obra do Senhor, porque a vida do Senhor se aproxima e nós temos irmãos que estão firmes. Acreditamos que a graça do Senhor é na nossa vida. Amém? Deus abençoe o nosso irmão. O pecado quebra o homem, mas a graça de Deus é a cola. Eu também quero enfatizar aqui a família do pastor Lucas. Tá? Alguns aí talvez não conheçam a senhora, a Aline, né? O pastor Lucas, o filho, né? Me ajuda aí com isso. É o Pedro e o Luiz Felipe. Luiz Felipe e o Pedro. Vocês não trocaram. Essa é a família do pastor. Né? E cientificando os irmãos, o que faz com que eles participem dessa pergunta, dessa mudança? Ele está morando lá perto de Flor da Montanha. Então foi lá pro lado do shopping Maia, tá longe para ele, bem difícil. E ele vai pastorear uma igreja mais próxima, o Jardim Célia. Quantos irmãos conhecem o Jardim Célia aqui? Muitos irmãos conhecem o Jardim Célia. E aqueles que não conhecem vão conhecer o Jardim Célia. Bem, a gente pode aplaudir o Senhor pela vida da família do Senhor, do servo do Senhor. A vida de pastor não é simples, não. Né? Não é simples. Deus abençoe pastor Lucas. Eu trago da diretoria da igreja o nosso agradecimento pelo trabalho que o Senhor desenvolveu neste lugar. Nossa gratidão em nome do pastor presidente, pastor Clementino. Nossa gratidão ao Senhor e à sua família. Eu quero abrir uma parte para a irmã Aline também ter uma fala com a igreja e agradecer o Senhor. Grande Deus, aleluia! Glória. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesse culto, né? Confesso que um pouco triste e um pouco alegre, porque eu vou ficar mais próximo, né, de casa. E como eu falei no domingo, quando eu vim aqui para o Inocop, vou ser rápido. Eu deixei a minha família lá do outro lado, na Vila Galvão. Eu já não tinha mais a minha mãe, só tinha o meu pai e meus irmãos. Eu vim morar aqui para o Inocop e eu nunca imaginei que depois de um certo tempo eu iria retornar para aquele lugar. Só que uma certa vez foi uma irmã pregar gritante e a minha sogra era dirigente do ciclo de oração, a irmã Josefa. Já foi para São João, hoje ela tem o ministério dela. E ela conhece todos os irmãos do Lucas e perguntou para a irmã Jacinta assim: está faltando um filho seu aqui. Ela falou: não, ele casou e foi embora daqui. Isso, acho que nós tínhamos uns 2, 3 anos de casado. E aí a irmã José falou para minha sogra: mas avisa ele que ali não é o lugar dele. O lugar dele é por aqui. E eu vejo ele morando por aqui, por perto. E naquela época a gente não tinha nem condições. Eu falei: nossa, isso daí vai demorar muito. E realmente demorou quase 20 anos. E o que eu tenho para dizer é quando Deus promete, Deus cumpre, né? Pode passar os céus, demorar, mas a sua palavra sempre permanece fiel. Então a gente sempre tem que acreditar. Hoje eu moro próximo dos meus irmãos. Infelizmente não mais do meu pai. Acredito que se ele tivesse vivo ele ia ficar muito feliz. Eu creio que ele ia quase
somente aos domingos por conta da distância. Eu creio, eu olhando ali, ele ia ficar muito feliz, mas aonde ele está, tanto ele quanto a minha mãe, tão feliz por eu ter retornado, né? Eu lembro que eu vim para aqui sozinha, não tinha ninguém, e aqui eu tive que aprender muita coisa. Chorei bastante, queria desistir, mas o Lucas sempre no meu pé. Nós vamos conseguir, e nós somos perseverantes. E eu quero deixar aqui, para a meditação da igreja, em Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então eu poderia ter um pensamento pequeno, mas Deus ele tem um pensamento grande para nossas vidas. E eu falo para os irmãos, permanecem fiel na tristeza, na luta, e vocês vão vencer. Como eu consegui voltar para lá, era um sonho, sempre queria voltar, eu queria voltar a tempo que meu pai ainda está vivo, mas não foi possível. Não é o meu querer, e é o querer de Deus. Eu agradeço imensamente a igreja por ter acolhido nós aqui. Na época, quando nós chegamos aqui, era o pastor Ismael. O Lucas ficou muito feliz porque foi pastor dele. E o Geraldo Magela também foi pastor do Lucas quando o Lucas tinha 12 anos de idade. Olha que coisa engraçada, né? Hoje o Lucas está saindo para pastorear uma igreja e quem está ficando no lugar do Lucas é o pastor Geraldo. Então, assim, nós não entendemos o trabalhar de Deus, né? É Deus que faz e ele, quando ele fala, ele cumpre. Pode o homem intervir, mas quando Deus cumpre a sua palavra, age, vai-se cumprir a sua vida. Então, se você tem uma promessa, confia que no momento certo, no tempo certo, Deus vai te entregar a sua vitória. E eu agradeço unicamente a essa igreja, muito obrigada por tudo. E eu peço também às irmãs, os irmãos, desculpa por algo que eu fiz ou por algo que eu não fiz, que os irmãos me perdoem em nome do Senhor Jesus, e que vocês sejam muito felizes e ajudem o novo pastor aqui, para que a igreja continue frutificando, sendo próxima, como sempre tem sido. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. O seu pastor ele tinha 12 anos. É que ele começou a pastorear jovem, gente. Pastorear jovem. É uma grande bênção, né? Falei para vocês. Vocês estão recebendo um pastor de um naipe excelente, né? Continue. Nós vamos ser sucintos, irmãos. Não quero passar o horário, não. Eu estou meio caxias nessas questões de horário. Tá? Nós vamos tirar uma oferta, porque a oferta faz parte do culto. E eu quero convidar aqui o pastor Delcerino Correia para louvar a Deus. Enquanto ele louva o Senhor, nós ofertamos para o reino de Deus. Bem? E depois do pastor Léo, a gente vai ter uma parte com o pastor Lucas, que ainda fala nessa feita com o pastor da igreja. Tá? Para também fazer os seus agradecimentos. Obviamente ele já deve ter feito no domingo próximo passado, mas é muito justo que ele fale. Pastor Léo. Grande Deus, aleluia, Jesus! Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. E como é um culto coletivo, eu convido vocês a cantar comigo o hino de número 547. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aniquilou a carreira desses santos, nessa vida já cessou. O Senhor, os bons efeitos, terminaram seu amor, a colher. Oh,
está lá na portaria. Nosso irmão Diácono Luciano está trabalhando, não pôde vir. Nosso irmão Luciano Diácono não pôde vir, está trabalhando. Nosso irmão Jackson está aqui. São os nossos obreiros, nossa irmã Elizabeth, diaconisa. Esse é o nosso grupo de obreiros. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, pastor. São obreiros que me ajudou, pode sentar, que esteve aqui comigo, nos ajudando, né? Os líderes do departamento, Maria Araújo, dirigente de oração, Josefina, as regentes, Manete, Elisângela, nosso irmão Elias não está aqui, mas tem aqui a Nádia, a regente, a Beth, uma das vezes líderes dos jovens está ali, nosso irmão Isaías, também é o superintendente da escola dominical. Eu quero agradecer todos os líderes do departamento. Muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, toda a igreja, toda a congregação, as irmãs do círculo de oração, que são bênçãos, essas irmãs, os jovens, o grupo de varões, o trabalho infantil, as crianças dessa igreja, o São José Severino, nosso sonoplasta aqui no som. A minha palavra é gratidão. Nosso irmão Márcio, nosso músico aqui, que tanto nos ajudou. Enfim, eu agradeço a todos os novos convertidos, o Silvio que está ali, a irmã Nini, fizemos ali o casamento dela, né? A irmã Cristiane também casamos ali ela, o desejo do coração dessas irmãs, né? De acertar a sua vida conjugal para poder participar dos trabalhos da igreja, e Deus nos ajudou, nos abençoou. Então, a minha palavra é gratidão a todos os irmãos, todas as irmãs, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Eu quero apenas citar aqui os Salmos, de número 23, é um texto bem conhecido nosso, e o versículo 1 fala: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas o texto original ele fala diferente. Ele fala que o Senhor é o meu pastor e Ele não nos faltará. Eu tenho certeza que Ele nunca vai nos faltar. Aonde eu estiver, aonde os irmãos estiverem, este Deus de Abraão, este Deus de Isaac e esse Deus de Israel, Ele nunca vai faltar. Ele sempre vai estar conosco. Desde o momento que Deus criou Adão, formou Adão ali, daquele pó, que Deus sempre esteve ao lado de Adão. E nós não é diferente. Deus sempre está conosco, aonde a gente for. Você pode imaginar o local mais distante, o país mais longe, a cidade mais longe, mais distante, mas saiba de uma coisa: Deus vai estar com você. Ainda que você esteja passando num problema mais difícil, numa noite mais escura, eu quero te lembrar nessa noite que Deus vai estar com você. Ainda que muitos te abandonem, ainda que muitos virem as costas para você, eu quero te lembrar nessa noite que Deus vai estar com você. Ele não vai faltar na sua vida. Então nessa noite, guarda isso: Deus vai estar com você. Deus tem caminhos diferentes para cada um de nós. Às vezes nós vamos percorrer caminhos diferentes, estradas diferentes, mas uma coisa é certa: lá no céu esses caminhos vão se encontrar. Aleluia! Lá no céu as nossas vidas vão se encontrar. Ainda que eu esteja do outro lado da cidade, ainda que alguns irmãos que estavam aqui estão em outro estado, em outro país, mas um dia nós estaremos lá na Jerusalém. Aleluia! A nossa nação, a nossa terra, e vamos nos encontrar lá. Amém? Deus abençoe o pastor Geraldo Magela. Já foi falado aqui muito dele, é um homem de Deus. Ele pastoreou ali a congregação do Picanço, era bem novo, adolescente, mas é um homem de Deus, no qual está ganhando. Amém? Então, mais uma vez, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Lucas, que ele continue a sua jornada. A jornada do pastor não termina. Quando eu saí para dirigir a igreja, saí dessa congregação há quase 30 anos atrás. E na
Eu quero ser bem sucinto e deixar aqui um texto bíblico para os nossos irmãos. Depois desse texto, 5 minutos, vou abrir aqui o pastor Geraldo Magela. Mas deixo aqui esse texto para a meditação dos pastores, tanto o pastor Geraldo quanto o pastor Lucas, não só especificamente para nós que aqui estamos. Antes, porém, pastor, eu acho interessante porque o pastor Lucas ele falou assim, com tanta eloquência muito rápido, e eu não consegui identificar, não sei se o senhor conseguiu, as pessoas com as quais o senhor vai trabalhar diretamente, né? Então, eu queria pedir, por favor, por gentileza, aos irmãos que são líderes de departamento, para ficar de pé, por favor. Você que está aqui, para ele conhecer você. Fica de pé. Isso, gente. Tá bom? Aí, pastor, ó. Quem falou rápido, né? A gente não consegue identificar. Eu só identifiquei o Isaías aqui, que é o co-pastor, e o irmão Agenor, que é também pastor aqui com eles, né? Aliás, esse eu conheço muito, porque ele é meu cunhado, né? Às vezes eu confundo, não sei se é cunhado, se é tio, não sei. E às vezes a gente conversa e até agora ele me lembrou uma coisa ali que teve um dia que eu falei na casa dele que ele estava fazendo a idade de Cristo. Por que eu falei isso? Porque o pastor Lucas falou assim, temos aqui um ancião. E eu falei assim, quando eu conheci ele, ele não era tão ancião, né? E eu falei para ele, você está fazendo a idade de Cristo, 33 anos. Mas de lá para cá já se passaram 37 anos. Tá? Então, hoje é de fato um ancião, né? Então tá aí, pastor, olha, essa turma linda aqui, é que eles têm ajudado o pastor a puxar com força aí a obra do Senhor. E eles são bênçãos, tá? Eles são extraordinários. Aleluia! São vizinhos, a irmã Maria é minha vizinha, né? De vez em quando a gente ouve ela tocando a música lá do outro lado. Eles são todos bênçãos de Deus. Né? O Senhor vai amar de paixão essa turma aqui. Bom, então aí o rosto deles. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela gentileza de se postar e mostrar a voz. 2 Timóteo, capítulo número 4. Capítulo número 4, apenas 5 versos, bem rápido. E eu não estou vendo lá assim, porque tem um reflexo. 5 para as 9? Quando for 9 horas, alguém ergue a mão assim para mim? Você vai dizer que eu tenho que parar. 9 horas, tá? Você ergue a mão. Porque ainda tem algumas coisas aí, algumas homenagens, né? As pessoas acham que o pastor pensa que não vai ter homenagem. O pastor não sabe o que vai ser, mas que ele sabe que vai ter, vai. Não é bobinho, irmão. Ninguém é bobinho. Não tem a surpresa de saber o quê, mas que se vai ou não, existe, todo mundo sabe. Tá? Capítulo 4 de 2 Timóteo. Paulo vai escrever esse texto para o jovem pastor Timóteo. O texto nos revela que Paulo está chegando ao final da sua vida. Ele sente que ele vai partir. Ele sente que o seu ministério vai ser interrompido pelo processo chamado morte. E em função disso, ele vai escrever para Timóteo, primeiramente, que Timóteo tenha motivações do seu ministério, e depois ele também vai orientar e incentivar Timóteo como ele deve prosseguir no seu ministério. Então, motivações para o ministério e orientações de como esse ministério deve se dar. Tá? Isso serve para nós que somos obreiros, pastores, e também para todo mundo que é líder, e para aquele que também não é líder, né? Para que você tenha motivações no seu ministério. Ele começa dizendo assim: conjure-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Tá? É muito interessante essa expressão paulina de dizer conjuro-te. E eu fiquei um tempo parado pensando nessa expressão de Paulo,
Porque quando ele está dizendo conjuro-te, ele está dizendo que testificar sobre julgamento numa corte de justiça. Isto é conjurar. Testificar sobre juramento numa corte de justiça. Ele está diante de Deus e está dizendo para Timóteo quais são as suas motivações e qual é a motivação que Timóteo deve ter no seu ministério. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus, diante daquele que é Senhor, que há julgar os vivos e os mortos. Então, a motivação de Paulo é esta prestação de contas diante de um Deus que há de julgar os vivos e os mortos. Essa é a motivação do ministério dele. Ele sabe que ele vai ter que prestar contas diante de Deus daquilo que ele está fazendo. E nós, como pastores, vamos prestar conta diante de Deus, por aquilo que nós fazemos. Então Paulo mostra a Timóteo e reconhece que o ministério é de fato seriedade, lugar de prestação de contas ao Criador. Que nós não estamos aqui para brincar. Aliás, nenhum obreiro busca popularidade, porque nós não fomos chamados para buscar a popularidade. Nós somos separados para cuidar das ovelhas do Senhor. Então, esta é a motivação a princípio que Paulo passa a Timóteo, porque nós seremos julgados diante de Deus por aquilo que nós estamos fazendo. E eu não estou falando aqui de julgamento para condenação. Eu não estou falando de um julgamento condenatório, mas eu estou falando de um julgamento de Deus que vai avalizar, que vai avaliar o trabalho que nós fizemos para o reino dele. Depois de dar a motivação para Timóteo, o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem, Você tem agora uma motivação. Qual é a sua motivação? Eu vou me encontrar com Deus e Ele vai julgar aquilo que eu fiz. Então, já que você vai se encontrar com o Criador e você vai ser analisado por aquilo que você fez, então ele dá a orientação como Timóteo deve agir. Paulo está velho, vai embora, vai partir, vai deixar o jovem pastor lá, cuidando das ovelhas. E ele então diz aqui no verso de número 2: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e justiça. Então, de forma muito clara, Paulo diz a Timóteo que a principal missão do pastor é a pregação da palavra de Deus. Não é ser popular, é pregar a palavra do Senhor. A missão do pastor é ser um arauto do reino, dar a você a palavra de Deus, Não aquilo que eu quero, mas a palavra de Deus. Não uma invenção minha, mas a palavra de Deus. Eu li hoje uma frase de John Wesley. Quantos ouviram falar em John Wesley? Muitos de nós. Muitos de nós. E ele diz assim, com relação à pregação. Porque Paulo vai dizer isso. Pregue as palavras, inste a tempo e fora de tempo. Com entusiasmo. Não importa qual é a época. Essa é a sua missão. Pregar a palavra de Deus. Você tem que estar entusiasmado em pregar a palavra do Senhor, em ensinar a palavra do Senhor. Não importa a época em que estamos vivendo. Aliás, Timóteo vivia numa época de muitos heréticos, de muita gente que ensinava coisas erradas, e certamente ele está sendo pressionado por essas heresias. Muita gente, possivelmente na igreja, absorve essas heresias e ensina essas heresias, mas Paulo aconselha a Timóteo a pregar em tempo e fora de tempo, ou seja, com entusiasmo, a palavra do Senhor. A frase de John Wesley é essa: a pregação, aliás, assim,
ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Porque a missão do pastor é, com exclusividade, ensinar a palavra de Deus. Essa é a obrigação do pastor. Tá? E aí eu fiquei me perguntando, quando eu li esse texto: pregue a palavra, enche a tempo e afora de tempo. Mas o que é pregação? O que é pregação? Eu fiquei me perguntando. Tá? Eu estou ouvindo Paulo ensinar a Timóteo que ele deve fazer uso da palavra de Deus, que ele deve ser otimista, aliás, com relação à pregação do Evangelho. Mas o que é pregação senão a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo? Isso é pregação. A comunicação oral da verdade bíblica através do Espírito Santo. Tá? Uma coisa é pregar a palavra e a outra coisa é pregar sobre a palavra. Tem pessoas que não entenderam isso ainda. Muitos pastores não entenderam isso ainda. Uma coisa é pregar a palavra e uma coisa é pregar sobre a palavra. É uma diferença grande. Tá? Ninguém tem liberdade de inventar nada quando fala desse texto. Ninguém. Aliás, não muito raro ouvimos pessoas dizendo assim: Deus está me revelando aqui dentro desse texto. Ué, pastor, eu fico perguntando, se Deus nos revelou para Paulo, vai revelar para esse cidadão? Ele está escrevendo uma nova Bíblia. Uma coisa é pregar a palavra e outra coisa é pregar sobre a palavra. Aleluia! Então, o apóstolo Paulo dá a Timóteo uma responsabilidade muito grande. Pregues a palavra, não invente. Fala aquilo que a Bíblia diz e ponto final. Ponto final. E eu entendo que essa é a missão de cada um de nós como pastores. Corrija, contextualize a situação. É preciso contextualizar. Temos problemas nos dias atuais, então corrija. Os problemas precisam ser resolvidos à luz da Escritura. Repreenda. Olha que interessante aqui. Exorte com toda longanimidade, com paciência, com muita paciência. E eu vou dizer uma coisa para você: a visão do pastor é muito diferente da visão de muita gente. O que você pensa muitas vezes não é o que Deus está colocando no coração dele para pensar. Então, tudo que ele faz enquanto prega, o faz com muita paciência. Tá? Paciência. Até quem citou aqui essa não é o original. Você falou, né? Essa não é a expressão original. Paciência aqui. Macrotimaia. Sem se irritar. Pregue sem se irritar. Você já viu alguém pregar irritado? Então, Gilson, né? Deixa eu mostrar o Gilson, não, pastor. Esse aí é o seu pastor que falou Gilson. Pastor Gilson, né? Mas ele é um amicíssimo, né, pastor? Gilson Veiga. É filho. É? Imagina, eu vou pregar e o Gilson está lá. Não abriu a boca, ficou calado. Aí eu, irritado, eu quero que o Gilson dê glória a Deus. O Espírito é um, mas se manifesta de diferentes formas em várias pessoas. Alguns choram, alguns sorriem, né? Alguns dão glória a Deus mais alto, como a irmã Maria. Os outros falam mais baixo, mas um é o Espírito que trabalha em todos. Mas eu tenho
pregador irritado por ele. Mas aqui a Bíblia diz: ensine a palavra sem irritação, porque nós não podemos ensinar irritado. Aliás, a gente aprende, né, lá quando a gente vai ser pai, fala assim, ó, se você estiver nervoso, não bata no seu filho não, tá? Não descarregue o seu nervoso sobre ele não. Essa aqui é a igreja e a menina dos olhos dos céus. Aleluia! E nós sabemos disso, como pastores, nós sabemos disso. Então, Paulo ensina a Timóteo como ele deve pregar a palavra de Deus, exorta com toda longanimidade e doutrina, com ensinos. A igreja precisa ser ensinada, diga aqui, ensino. Todo pastor tem a obrigação de ser doutor da palavra, mestre no ensino. Se ele ainda não é, tem que buscar ser. E se ele nunca vai ser, nunca deveria ter chegado ao pastoreio. Porque a Bíblia diz que nós devemos manusear a palavra de Deus bem. O presbítero deve manusear bem a palavra de Deus, não de qualquer jeito, né? O bem, dentro do texto, é o bisturi que a obstetra utiliza para cortar a mamãe quando vai tirar o bebê. Imagine se o bisturi passar meio milímetro, 1 centímetro para baixo. O que você acha que acontece? O bebê sofre o dano. Da mesma forma é a palavra do Senhor. Quem manuseia tem que manusear bem, porque se não fizer isso, em vez de produzir benefícios, trará prejuízos à obra do Senhor. Então eu paro por aqui, tem muitos ensinos, mas depois vocês podem buscar mais na vossa casa, tá? Mas tu ser sóbrio em tudo. A irmã que eu falei que leva 5 minutos, ela não levantou a mão, o relógio dela está quebrado. Eu estou indo embora, gente. Você não levantou a mão. Já passou 12, é que ela estava gostando da palavra. Não levantou a mão, eu estou indo. Combinado é levantar a mão, né? Mas tu ser sóbrio em tudo. Sobriedade, todos nós sabemos o que é. Não acompanha o sistema. O sistema é o mundo. O mundo é governado pelas forças do mal. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ele diz não ame o sistema. Então ele diz, você ser sóbrio. Você, Timóteo, não acompanha o sistema não. Você vai pregar a palavra de Deus, esse é o sistema. Você prega a palavra. É isso que vai sustentar a igreja. Esse conselho de Paulo, tá? Através do Espírito Santo. Sofre as aflições, suporta, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ou seja, se mantenha íntegro. Se mantenha íntegro. Tá? Todo obreiro tem que se manter íntegro. Nós não vamos fazer absolutamente nada. Nós somos apenas meros instrumentos na mão do Senhor. Glória, mas é Deus que dá o crescimento. A glória é dele, sempre dele. Pastor, eu posso mudar aqui a forma? Eu disse ao senhor que eu ia te dar a fala antes. Eu te dou a fala depois? Tudo bem, pastor? Então eu vou inverter, porque já são 9 horas e 10 minutos. Eu estou preocupado. E ainda tem aqueles bibelôs, aquelas coisinhas, aqueles docinhos, aqueles chocolates da Copenhague que vocês compraram. Talvez alguém vai dizer, pastor, vamos para a pizzaria, vamos para a churrascaria, né? E aí acaba demorando um pouquinho mais. Mas eu quero convidar aqui, então, o pastor Geraldo Magela, sua digníssima esposa, minha Mércia, se a senhora puder vir até aqui, por favor. Eu até citei, mas o pastor achou melhor, numa outra proposta, ouvi-la. Né? Mas eu quero convidar a senhora para vir até aqui. Por favor. A senhora pode se sentar. Deixa eu
cá, pastor. Deixa ela sentar perto do pastor aí, que ela se sente mais à vontade. Nós vamos orar por ele. Quero convidar a nossa irmã Aline também, por favor. Nós vamos empossar os servos do Senhor. E logo após, eu dou a ele a fala. E ele então já fala como pastor desta igreja. Ok, pastor? Tá? Eu quero convidar os irmãos, por favor, para ficarem em pé. Tá? Então, sobre o desejo do pastor, eu sempre pedi para o Daniel e Oséias também vir para cá. Tá? E os filhos do pastor Lucas. Então, vamos empatar a coisa aqui. Né? Vamos empatar. Né? Está aqui o Daniel, o Oséias, filhos do pastor Geraldo Magela, e o Pedro e o Felipe. Né? Eles são filhos do pastor Lucas. Eu quero convidar aqui o pastor Josias, e os pastores. Irmão, eu vim sair de casa, o meu celular descarregou e eu esqueci o carregador lá no escritório. Aí foi para a esposa. Agora eu queria pedir para você, se você puder fotografar, tirar uma imagem, depois manda aí as irmãs que têm contato com a minha esposa, manda, porque aí eu passo para o pastor presidente a imagem da posse dos nossos irmãos. Queria convidar o pastor Paulo, o pastor Sandro, para vir para cá, para que a gente estenda as mãos sobre os servos do Senhor aqui. Okay. Então eu quero convidar aqui o pastor Josias. Ele vai fazer esta oração de posse do pastor. Eu queria pedir ao pastor Lucas que simbolicamente passasse uma Bíblia ao pastor. Eu ainda sou daqueles pastores conservadores, né? Eu aprendi lá atrás, né? Então, o pastor Josias vai orar. Depois dele orar, o senhor, isso aí, pode fotografar, ele vai transferir a Bíblia como símbolo de estar passando esse rebanho sobre a responsabilidade do pastor Geraldo Magela, tá bom? Vamos fazer o seguinte, os pastores vão ficar de frente para lá, aí elas tiram uma foto da gente, de todo mundo, tá bom? Depois vocês tiram de lá, tira da igreja também, pode tirar. Tudo certinho? Bateu umas duas para não dar problema? Bateu 4, na garantida. Então nós vamos, pastor Josias, por favor, faça essa oração de posse do pastor Geraldo Magela. Meu desejo, pastor, é que o senhor continue sempre fazendo um bom trabalho, que o senhor tem feito. Pastor, não precisa de ninguém elogiá-lo, na verdade ele é de fato mesmo, tudo que nós falamos aqui não é uma conversa, nem uma demagogia, tá? Vocês estão diante de um mestre da palavra, de alguém que gosta de ensinar. Eu já tive a chance de ouvir o pastor, então eu vou testemunhando para vocês o que de fato ele é, tá bom? De como ele se dedica, e isso é pra gente muito bom, tá? Então, por favor, pastor Josias. Paz do Senhor. Amém. Queridos, Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do pastor Lucas, juntamente com a sua família, pelo tempo que passaram aqui, Senhor, servindo o Senhor, servindo o seu ministério. Também, Senhor, apresentamos o pastor Geraldo Magela, juntamente com a sua família, que assume esta igreja, assume esse ministério, Senhor, para pregar a Tua palavra, para ensinar, para dedicar a sua vida nesse trabalho, Senhor. Capacita o livro do mal, livro do perigo, que o Teu Espírito conduza-o em nome de Jesus. Conceda graça, conceda, Senhor, tudo o que ele necessita para permanecer todos os dias para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, crendo que o Senhor fará mais do que nós temos pedido. Pastor, por favor, passe aí simbolicamente
trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupar no pensar-se na vinha do Senhor. Por favor, meus irmãos, receba o vosso pastor e com ele a palavra. Graças a Deus. Podeis aceitar, queridos? Eu vos cumprimento com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dizer para vocês da minha alegria, da minha satisfação de poder estar aqui para servi-los. Glória a Deus. Como temos aprendido aqui nesta noite, durante as preleições que aqui foram dadas, a nossa função é servir. E por onde Deus tem nos colocado, eu tenho procurado da melhor maneira possível servir aos irmãos. E é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite e quero agradecer a confiança do ministério desta igreja, na pessoa do nosso pastor aqui do setor, o pastor Ademir, por este apoio. Quero também agradecer aos nossos irmãos colegas de ministério que aqui está nos prestigiando nesta noite. Eu não quero ser delonga em minhas palavras, porque já temos ouvido todo aquilo que nós deveríamos ouvir como pastor, né? As orientações, assim como Paulo orientou a Timóteo, eu hoje aqui fui orientado e espero, com a graça e com a bênção de Deus, poder levar avante esta missão. Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele está ratificando aquilo que ele havia dito a ele, a Timóteo, de maneira prévia. Olha, quando eu parti para a Macedônia, lembra que eu te disse assim, assim, assim? Eu quero que você faça isso aí em Éfeso, porque a coisa em Éfeso está feia. Glória a Deus, tem hereges aí. Eu quero que você, com a verdade de Deus, enfrente esse povo aí. E é desta forma que eu espero aqui, com a ajuda de Deus e com a ajuda dos irmãos. Eu acredito que durante o tempo que esse início de tempo, eu vou precisar muito da ajuda das irmãs, dos irmãos, da mocidade, dos obreiros aqui que me auxiliam, até que eu me encontre de fato, né? Quando a gente chega num lugar assim, a gente fica meio vendido, né? Glória a Deus, a gente não sabe o que fazer ou para onde vai. Mas eu acredito que os irmãos aqui vão me ajudar a ver as reais necessidades, e a gente, à luz da palavra de Deus, vai tentando colocar as coisas no seu devido lugar. Quero dizer então da minha alegria, o meu prazer de estar com vocês. De uns tempos para cá, irmão, Deus tem me dado assim uma nova visão, um novo conceito da igreja. Alguns tempos atrás a gente via a igreja como um prédio bonito. Eu já passei por vários prédios bonitos, né? Vários prédios bonitos. E eu aprendi a ver a igreja como o corpo vivo de Jesus. Aleluia! Não é essas quatro paredes, mas é cada um de nós. Tem um corinho antigo que dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor estava. Quantos irmãos conhecem esses corinhos? E eu então comecei a reformular esse pensamento. Deus só chega quando você está. É verdade. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós, disse Paulo, somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que aprender a ver a igreja não como quatro paredes, mas como o corpo vivo de Jesus Cristo. Uma das últimas igrejas que eu dirigi foi lá no Cabo Sul. Eu e a minha esposa, por 2 vezes. E às vezes a gente encontrava alguns colegas: aonde você está? No Cabo Sul? Misericórdia! Mas irmão, a gente tem que
ver a igreja como o corpo de Cristo. Honrar a noiva de Cristo. Vocês são a noiva de Jesus Cristo, irmão. A esposa do Cordeiro. Então nós temos que respeitar e tratá-la da maneira mais nobre possível. Porque como o irmão que leu aqui, ó, nós vamos ter que prestar conta. E Paulo exercia o seu ministério nessa perspectiva. Olha, vou trabalhar porque um dia eu vou chegar lá e prestar conta. Né? E Jeremias diz: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu espero estar com vocês aqui. Quem gosta de orar? Prepara o joelho, viu, irmão? Eu fiz até um travesseirinho. Parece um pastelzinho, né? E ali, irmão, a gente esquece. Vamos buscar a Deus. E eu tenho isso comigo. A igreja que ora, Deus faz coisas. Irmão, igreja que ora, Deus cura. Deus salva os perdidos. Deus fala o coração do mais vil pecador quando a igreja está de joelho. Agora, quando a igreja não ora, você pode ter um belo sermão, começo, meio e fim e aquela conclusão, mas não acontece nada. E muitas vezes quando a igreja ora, vem uma pessoa simples, olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo leva para o céu, fala tudo errado, e o Espírito Santo vai levando aquilo certinho no coração das pessoas, e eles estão contra Cristo. Deus há de nos abençoar aqui em nome de Jesus. Eu creio nisso. Pastor, muito obrigado. Eu estou sendo aqui bem sucinto, respeitando o tempo e respeitando os irmãos também, porque muitos vão levantar cedo, ok? E a gente vai ter um tempinho aqui para falar mais com vocês sobre a palavra de Deus. Muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor. O ouvirão bastante, né? E oração é uma coisa muito boa. O pastor lá no São João, irmão, falou assim: vamos orar, pastor, fazer uma campanha. Eu já estou 1 ano e 2 meses com ela na campanha, né? Acho que ela achou que ia durar só um pouquinho. Ela passa por mim e fica meio espantada. Será que o pastor não vai parar? Não, vamos continuar. Vamos embora, né? Deixa-me convidar alguns irmãos aqui que desejam prestar as suas homenagens, tá? Suas homenagens. Então quero convidar aqui o pastor Isaías, o pastor dessa igreja. Ele vai homenagear aqui o pastor Lucas e o pastor Geraldo. Fique à vontade, meu irmão. Só para a igreja comparecer mais uma vez. Amém. Quero ser rápido, né? Que as horas já se passam. Mas em nome da igreja e todo o corpo de obreiro, eu quero passar a lembrança do nosso pastor. Também quero deixar Isaías 41, verso 10, para o senhor ler, não tenha tempo. Eu agradeço, sou muito grato a Deus pela sua vida. Me licenciou há muitos anos, como diácono, presbítero, como evangelista, como pastor agora, né? E ele tem nos abençoado, também nosso pastor José Augusto, não posso esquecer que muito tem nos ajudado. Sou grato à igreja também. Eu quero passar uma lembrança no nome da igreja, e toda a igreja é simples, mas de todo o nosso coração. Jesus abençoe. Muito obrigado, pastor, por tudo. Também, no nome da igreja, nós queremos também receber o nosso pastor Geraldo Angela. Quero passar também uma lembrança do senhor. Seja bem-vindo à igreja. Quero tocar a direção do trabalho. Pastor, eu já tenho aí na mão. Minha esposa, passar a lembrança para as esposas dos pastores.
Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero também deixar em 1 Coríntios 15:58, né, para a meditação dos nossos pastores, tanto que está indo como que está chegando, né, e das esposas, né, indo e está chegando para ficar conosco. Quero passar aqui a lembrancinha na mão da nossa irmã. 15:58, depois vocês viram, tá? Para ganhar tempo. A nossa irmã, também para a nossa irmã Messi. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe as nossas irmãs, que você seja, né, abençoada lá onde vocês vão, né, por a planta dos pés, que o Senhor possa abençoar e prosperar. Glória a Deus. Vocês dois sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero também chamar a Beth. Ela está passando a lembrança do filho do pastor, em nome da escola e em nome da mocidade. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar aqui o nosso irmão Pedro, nosso irmão Luiz Felipe. Amém. Nosso líder Elias não pode estar aqui nessa noite, mas nós estamos aqui o representando. Quero deixar também para a meditação, Salmo 119, versículo 11, que a palavra do Senhor possa estar no coração de cada um de nós e de vocês. Que o Senhor os abençoe e guarde. É uma lembrancinha da igreja, da escola bíblica, da luta eterna. Amém? Em nome de Jesus, eu também quero agradecer e quero retornar ao trabalho do nosso pastor. Parabéns, meus irmãos. Agora que é bom ser pastor. Pastor Geraldo, Deus continue abençoando a sua vida. Quando o senhor chegar aqui no bairro, tem a casa do pastor Zé Augusto para o senhor almoçar, comer frango, tomar café. Tem a minha, tem a do pastor Josias. Então não se sinta, né? Tem do Isaías, nós estamos tudo aqui no bairro, pastor. Dá para sentir o cheiro do frango cozinhando na casa do outro. Nós estamos aqui à disposição para que Deus continue abençoando. Quero agradecer aqui os pastores regionais. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Sinta-se bem no nosso meio. Pastor Geraldo, aqui estão esses pastores, somos amigos, né? E em nosso meio não buscamos a primazia, buscamos a glória do Senhor, nosso Deus. Né? Pastor Lucas vai passar para o senhor aí as informações da nossa regional. Nós temos uma agenda regional, ele tem agenda local. Mês de março agora nós vamos para a sede. Mudou a questão, viu, irmãos? Aproveitar que os pastores estão aqui, porque antes havia uma determinação que nós iríamos, todas as igrejas iriam, então mudou. Agora é 50, voltou ao estado original, tá? Só metade mesmo da regional que vai. Então da outra metade quem foi o São João, não foi? Então vocês sabem qual é a outra metade, né? A outra metade é Soberana, é Cumbica, né? Então a outra é Fortaleza, né? Da última vez, nós temos aquela divisória, acompanhe aquela divisória. Tá? Da última vez, acho que foi 3. Foi toda a regional, por isso que a gente está meio perdido. Você vai ver qual... Então eu vou mandar para vocês essa semana as igrejas, tá bom? Vou mandar. Fica mais fácil. No começo do ano foi todas as congregações. Ótimo, eu mando. Tá? Depois a gente coloca o pastor Geraldo Magela no grupo de obreiros da Regional 4. O senhor vai ter todas as informações aí que o senhor precisar. Tá? E estamos sempre à disposição, pastor. Tá? Na última segunda-feira tivemos uma vigília ali no sítio Canaã, com toda a regional. E o senhor é um homem que gosta de oração, vai casar com a gente direitinho. Né? Vai ser muito bom. Então, eu não sei dos anúncios aqui, mas eu vou passar para o senhor. Tá? Aí o senhor, quero agradecer a vocês pela presença, obrigado a todos vocês, tá bom? Com a palavra
meus irmãos, nada mais do que justo, um irmão daqui que já conhece melhor aqui o trabalho, pedir o auxílio aqui do nosso irmão para fazer esse anúncio aí. Vamos prestar atenção. A gente... Sábado não terá trabalho. Domingo, às 8 horas, consagração, logo após escola bíblica dominical. Vai ter ensaio com mocidade às 10h30 e às 18h30 nosso trabalho com toda a igreja. Amém? Escola dominical que horas? 9 horas. Consagração das 18 às 9 e logo após a escola bíblica dominical. Amém? Amém. Então, trabalho com o nosso pastor. Meus amados, então vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que tem acontecido aqui nesta noite. Graças a Deus. Nós vamos orar. E eu quero então pedir ao nosso irmão, quem é que não falou? Vamos pedir para o ancião, né? Nosso querido irmão Agenor. Ele vai fazer essa oração por gentileza. Vai ficar sentado. Então vamos orar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Pai, somos gratos Glória a Deus. por esta oportunidade nesta noite. Continua, Jesus, abençoando a tua igreja. E agora, Senhor, leva a tua igreja em paz a nossos lares. Nos concede uma noite abençoada, um sono tranquilo. No dia de amanhã, na tua presença, continua nos ajudando, nos dando graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do seu Espírito, seja com todos nós, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Amém. Está terminado, irmãos. Em nome de Jesus.